Ei você, viajante do universo do teatro, seja muito bem-vindo de volta ao ET Extra Teatral. Eu sou Gabriela Antonakis e hoje a gente vai falar sobre uma tragédia de William Shakespeare. Não iremos falar nem de Hamlet e nem de Romeu e Julieta, que são as tragédias talvez mais conhecidas do Shakespeare, mas nós vamos falar de Otelo, o Mouro de Veneza. E para isso eu vou utilizar essa tradução aqui, esse volume de tragédias da editora Nova Fronteira. Esse livro, ele vem junto neste box aqui, que está aqui ao lado. Então vem um volume com tragédias, um outro volume com as comédias e um volume com as peças históricas, né, que entram nessa categoria. Então a tradução que eu estou utilizando aqui para falar de Otelo é a tradução da Bárbara Heliodora, que é também uma crítica de teatro, uma grande pesquisadora e especialista em Shakespeare. Eu acho que essa peça, ela vai combinar bem aí, pelo menos a partir dos 14 para cima, assim, porque já é uma tragédia, já tem um conteúdo um pouco mais denso. Então eu recomendo que você tenha pelo menos aí de 14 anos para cima, beleza? Então vamos lá para a história, né? Vamos conhecer Otelo de fato. Otelo, o Mouro de Veneza, como o próprio nome já sugere, a gente já tem aí Otelo como personagem principal, né? E o Mouro de Veneza. O Mouro porque ele é um sujeito que não é do lugar em que ele está vivendo. Ele tem bastante prestígio até em Veneza, ele é um nobre, mas ele não é de lá, ele é um mouro, ele é de uma região diferente. Mouro a gente entende que é como se fosse de uma origem arábica e também é destacado em muitos momentos na peça que ele é um personagem negro, e isso diferencia ele da maioria dos personagens, né, que são venezianos. E aqui, muito longe de Shakespeare ser um sujeito preconceituoso, não é o caso. O que ele queria mais com isso, né, de ter um mouro, de ter uma origem, uma etnia diferente dentro da peça, é para que ficasse contrastado, né, para que a gente pudesse ver a diferença entre este personagem, Otelo, e os demais, né, entender que ele está, de certa forma, fora de contexto, mesmo que ele seja um nobre, uma pessoa majestosa, afinal, um herói trágico. Então nós temos aí Otelo, que é esse sujeito nobre, majestoso, um homem íntegro, um homem de virtudes e de muita força. A gente entende que ele é um homem muito experiente nas guerras, assim, a gente já entende que ele tem mais ou menos assim, um homem de meia idade, vamos dizer, de 50 anos. Não fala a idade dele, mas a gente entende que ele tá mais ou menos nessa casa aí. E a peça vai falar, principalmente, o que vai dar andamento para toda a peça acontecer é o casamento de Otelo com Desdémona. Então Desdémona é sua esposa. Desdémona é uma veneziana, ela é uma veneziana de uma cultura sofisticada, ela é filha do senador, e vamos entender aqui que ela é uma menina, né? Ela não é uma mulher, assim, em Shakespeare, geralmente as meninas, as namoradas, elas tinham uma idade bem, assim, baixa, né? Elas eram novinhas. Por exemplo, Julieta, de Romeu e Julieta, ela tem 13 anos, ela nem sequer fez 14. Então aqui a gente tá falando de uma moça, né, que acaba de casar. Essa moça, Desdémona, casa-se com Otelo, o nosso herói trágico, o nosso protagonista. Não é somente o casamento que vai levar a história de Otelo adiante. Também existem outras tramas que acontecem no meio dessa história por causa do antagonista, que é o nosso vilão, o tal do Iago. E Iago, ele é quase que um personagem principal dessa peça, porque é ele que faz com que a trama se desenvolva. Ele queria muito ser promovido a tenente e Otelo não o promoveu para tenente. Então, desde o início da peça, a gente entende que esse personagem, ele quer se vingar de Otelo por não ter sido promovido. No lugar dele, promoveram Cássio. Então, desde o início, a gente já entende que Iago quer se vingar de Otelo, que é o seu chefe, né, o seu patrão, e também quer se vingar de Cássio. O primeiro ato da peça, que se passa em Veneza, ele já começa, tanto a primeira cena quanto o primeiro ato, já começam com Iago e Rodrigo. Então, Iago é o nosso vilão, e Rodrigo é como se fosse um amigo de Iago, mas ele também é feito de bobo por Iago até o final da peça. Então a gente tem esses dois personagens ali conversando, né, Iago contando dele não ter sido promovido, e eles provocam o pai de Desdémona, lembra da nossa noiva? Eles provocam o pai de Desdémona dizendo que sua filha foi roubada, no sentido, né, porque sua filha neste momento tinha saído às escondidas para se casar com Otelo. E o pai de Desdémona, ele não acredita que a sua filha casaria com Otelo. Então,
o pai de Desdémona faz com que Otelo vá até o Conselho de Estado de Veneza para provar que ele está casado com Desdémona e se ele fez algum tipo de bruxaria, algum tipo de magia, porque ninguém acredita que Otelo e Desdémona fariam um casal, porque eles são muito opostos. E nesse Conselho de Estado, diante dos nobres, tudo, Otelo, ele conta a história de amor, de como os dois se engajaram, né? De como que os dois se apaixonaram e como eles estavam juntos. E esse é um monólogo muito bonito até de Otelo. E não demora muito para que Desdémona também apareça nesse Conselho de Estado e fale pro pessoal todo, inclusive para o seu pai, que sim, que ela está apaixonada por Otelo, que eles já estão casados e que agora ela não obedece mais ao pai, ela obedece agora a seu marido Otelo. E um detalhe muito importante para que essa trama se desenvolva, Rodrigo tem uma paixonite, ele é apaixonadinho por Desdémona também, tá? Fica só com essa informação aí por enquanto. Nesse Conselho de Estado, na verdade, o pessoal não estava ali reunido para falar de casamento, nada disso. Eles estavam reunidos para falar de guerra. E Otelo era o mais indicado para liderar essa guerra no Chipre. Então, a partir do segundo ato dessa peça, dessa nossa tragédia, tudo vai acontecer no Chipre. Lembram-se que Iago quer se vingar de Otelo porque ele não foi promovido? Muito bem. A sua principal vingança é fazer, veja só, a sua principal vingança é fazer com que Otelo seja traído. Mas ele não quer somente que Otelo seja traído, de fato traído. Ele muito simplesmente quer ridicularizar Otelo e fazer com que ele pense que foi traído. E Iago, ele conhece a fraqueza dos personagens, ele sabe como pegar no ponto fraco. Pois bem, lembram-se que Rodrigo estava apaixonado por Desdémona e que ele, inclusive, foi atrás de Desdémona na expedição ao Chipre, porque foi todo mundo pro Chipre, tá? Ninguém ficou ali em Veneza, esperando a guerra acontecer, todo mundo foi junto. Entendemos então que Rodrigo também está no Chipre. E Iago vai pegar essa paixãozinha aí de Rodrigo e vai colocar Rodrigo contra Cássio, estimulando aí um ciúminho, dizendo que Cássio também tá aí interessado em Desdémona. Só que chegando no Chipre, essa guerra ela não acontece, porque o navio dos inimigos foi derrotado por uma tempestade. E aí é motivo de festa. Nessa loucura de festa, Cássio acaba ficando bêbado enquanto ele estava de guarda. Rodrigo, que foi estimulado por Iago a ter ciúmes, né, de Cássio, vai lá e briga com Cássio enquanto ele tá bêbado. Otelo chega, vê esse fuzuê todo acontecendo e o que ele vai fazer? Ele vai penalizar Cássio, não é mesmo? Seu tenente tá ali bêbado, causando vergonha, fazendo o maior escândalo, então ele perde o seu posto, ele perde a sua honra, perde o seu respeito e a sua reputação. Parece aqui que Iago conseguiu tudo por acaso, não é mesmo? Mas lembre-se que foi ele que estimulou que essa briguinha entre Rodrigo e Cássio acontecesse, além de ter sido Iago, o cara que influenciou Cássio a beber, conhecendo a fraqueza de Cássio na bebida. Nesse momento, Iago falsamente aconselha Cássio a falar não com Otelo para se reconciliar, mas a falar com Desdémona, a esposa de Otelo. Cássio, de fato, vai e conversa depois com Desdémona para que essa mulher, né, esposa do general, interceda por ele e peça para que Otelo o perdoe. E Desdémona, que realmente é uma mulher bondosa, virtuosa, amorosa, muito doce, ela diz que vai ajudar Cássio sim, que vai falar com Otelo. Então, enquanto Desdémona fica ali pedindo para Otelo ter misericórdia de Cássio e pede, Iago tá do outro lado ali, falando no ouvido do Mouro, né, falando no ouvido de Otelo, que Desdémona e Cássio estão tendo um caso. E tudo isso Iago faz assim com sugestões, assim com meias palavras, até que Otelo realmente fique desconfiado. Como vocês sabem, tudo isso não passa de sugestão de Iago, só que Otelo vai acreditando e com a Desdémona pedindo tanto por Cássio assim, começa a ficar uma coisa meio esquisita, certo? Iago dá um jeito de ter provas para essa traição, né? Essa suposta traição que não acontece. Quais são as provas? O lenço. O lenço, a trama do lenço é a coisa mais importante dessa peça. Desdémona tem um lencinho que ela ganhou de Otelo, né? Um lenço bordado, aquela coisa toda trabalhada, que foi o primeiro presente que Otelo deu para ela. Em um momento, Desdémona deixa esse lenço cair. E a sua criada, que se chama Emília, ela é esposa de Iago, ela é esposa do vilão. Então Iago pede para Emília, sua esposa, que roube de sua patroa este lenço bordado. Então quando ele cai da mão de Desdémona, a Emília esconde e entrega para Iago. Mas a palavra entrega é muito forte, porque Iago basicamente toma da mão de Emília. Entendam também, para quem não conhece a história, certamente, que Emília é muito leal à sua patroa. Então ela só dá esse lenço pro Iago, na verdade,
perguntando, né, por que você quer esse lencinho aqui? Ele não explica pra quê, mas ele pega da mão dela e fala, cala a boca, me dá esse negócio aí, pronto, acabou. O que Iago quer com esse lenço, meu povo? Ele vai pegar o lenço, vai deixar no aposento de Cássio pra incriminar Cássio de estar com o lencinho de Desdémona. Ó, ele tá com o lencinho da amante dele. Só que não, né? E além deste lencinho estar com Cássio nos seus aposentos, ainda tem mais. Cássio, quando encontra esse lencinho, o que ele vai fazer? Ele não vai fazer simplesmente uma devolução do lenço, porque senão a história não ia acontecer, não é mesmo? Ele vai pegar esse lenço e vai entregar a sua prostituta, a Bianca, sua cortesã, sua amante. E Bianca, de fato, ela é muito apaixonada por Cássio, exclusivamente por Cássio. Ele dá o lenço para sua amante, não para presenteá-la, mas para que ela copie o lenço, porque ele achou o desenho bonito e pronto, acabou. Então Bianca sai com o lenço, a prostituta sai com o lenço de Desdémona. E aí acontece uma coisa muito interessante, porque Iago começa a dizer para Otelo, olha, talvez você não tenha percebido, mas o lenço que você deu para Desdémona está com Cássio, você não sabia disso? Então fica aí. O que Iago vai fazer? Ele fala pro Otelo se esconder e escutar Iago conversando com Cássio sobre Desdémona. Então o Iago vai simular uma falsa conversa aí sobre Desdémona, né? Fingindo que estão falando sobre Desdémona. Na verdade, o que Iago faz é falar sobre a prostituta, falar sobre a amante de Cássio e não sobre Desdémona. Mas enquanto Otelo ali escondido escuta, ele acha que tudo que eles estão dizendo, eles estão falando sobre Desdémona. Só que em nenhum momento eles falam, obviamente, o nome de quem que eles estão falando. Eles só conversam, né, sobre uma mulher. Otelo vai ficando enciumado e esse ciúme vai aumentando. Até que, para comprovar a história do lenço, para a sorte de Iago, aparece Bianca, a prostituta, de volta em cena, com este lencinho bordado, olha pra Cássio e fala, então, esse lenço aqui que você me deu, eu vou te devolver e você devolva a que te entregou. Porque eu não vou copiar esse desenho, porque esse desenho é muito difícil e você tá tendo outra amante que eu sei. E aí ela sai de cena. E Otelo reconhece o lenço de Desdémona e pensa, poxa, a Desdémona mal deu o lenço, né, pra Cássio e ele já entregou pra sua prostituta? Que é isso, né? Então é tudo um fuzuê, tudo uma palhaçada isso daqui acontecendo. Então aí temos a prova, por isso que eu disse que a trama do lenço era tão importante, porque ela serve como uma prova, né, de que Otelo, muito entre aspas, está sendo traído. A partir daí, gente, o ciúme de Otelo começa a aumentar e aumentar e aumentar, e pra vocês terem noção da dramaticidade destas cenas de ciúmes do Otelo, ele inclusive tem ataques de epilepsia, ele cai no chão, ele treme de tanta raiva, de tanto ciúme que ele sente. A peça, ela vai ficando mais séria, ela vai tomando um aspecto mais pesado, assim, você vê que agora Otelo, convencido de sua traição, né, ele tá determinado também a se vingar. Então aí começam os planos de ação, né? O que eu vou fazer com isso? Como Otelo tá realmente tomado de ciúmes, ele decide assassinar Cássio junto com Iago. Eles têm essa decisão, mas não somente Cássio. Otelo também decide assassinar a sua própria esposa. Então aqui, depois da conversa do lenço, todas aquelas cenas engraçadas, por assim dizer, a peça ela vai mudar bem drasticamente o seu caráter. E eu digo isso porque Otelo tem sim em sua composição, em sua dramaturgia, em toda a sua estrutura, elementos de comédia. Por isso que ela nos engaja tanto assim do início ao fim. E se você quer saber mais sobre isso, sobre essa estrutura, eu não conseguiria me aprofundar certamente nesse vídeo porque ficaria um vídeo muito extenso. Para isso, eu criei o Substack, que vai ser o nosso espaço de estudos em que a gente pode falar um pouquinho mais sobre os assuntos para você que realmente não somente quer viajar no universo do teatro, mas para você que quer mergulhar nesse universo. Então lá no Substack já deixei preparado para você um texto que explica a origem, né, dessa peça, o que influenciou Otelo a ser escrita, como foi influenciada e como que a comédia se relaciona com Otelo, beleza? Assina aí embaixo, não tem custo, obviamente, você só vai se inscrever e receber esse conteúdo no seu e-mail. Então a gente tá nesse momento trágico da peça, né, a gente já tá encaminhando essa peça aqui pro final, em que a gente passa a falar de crimes, né, de assassinato. Cássio, de fato, ele tem um
atentado à morte. Ele não morre, ele é ferido, tá? Então Cássio não chega a morrer. Mas Desdémona, sim, é assassinada por Otelo. Ela é estrangulada na sua cama. O que é importante pro desfecho dessa peça é que Emília, a criada de Desdémona, ela tá do lado de fora chamando por Otelo, né? Pra que ele abra a porta. Emília entra em cena, vê a situação, vê o assassinato, ela chama por ajuda, ela grita, e aí entram os nobres em cena, inclusive entra Iago. Emília faz aqui o papel de revelar então a verdade para Otelo, e ela diz, né, que aquele lenço que ele, né, que causou todo o problema, na verdade foi ela que entregou pro seu marido Iago. Enfim, ela desmente toda a situação. E quando Otelo cai em si, ele se arrepende de imediato. Então o que ele tinha de muita raiva, de muito ciúme, se transforma agora em arrependimento. Arrependido, no final, Otelo se suicida. Ele acaba com a própria vida, né, por ter cometido aquela atrocidade. E assim finaliza a peça. Ela não tem aquele final tão satisfatório, assim, aquele final, arrematou, né? É uma tragédia. Mas acaba com esse conselho de nobres ali presente, dizendo que esse governo vai ser passado, né? O governo do Chipre ali, dessa região, vai ser passado para Cássio, e que Iago, né, tendo sido desmascarado no fim dessa tragédia, será penalizado de acordo com as vontades de Cássio. E assim finaliza. O que é interessante da gente pensar nessa peça? Para além da gente dizer que o assassinato foi movido por ciúmes, a gente entende que um ponto muito importante dessa peça é o conflito das visões de mundo. Então cada personagem aí tem uma forma de ver a realidade. Principalmente Otelo, que é um mouro de Veneza, né? Ele não é de lá. Ele tem um olhar diferente sobre os costumes. O que não justifica o crime, não justifica o assassinato. Lógico, gente. Mas é entender que, por exemplo, Iago, em muitos momentos, ele fala sobre estar sendo traído por Emília. Ele fala, mas num tom assim, tanto faz, é isso aí. Mas pra Otelo, é um problema grave, é um problema sério. Sendo que Otelo é esse herói trágico, esse cara absoluto. E por essa visão do Otelo ser diferente, né, por ele ter esse senso de justiça, ele acaba passando do limite. Então aquilo que era uma virtude de Otelo se torna um grande problema, né, um grande defeito, até virar um crime. Outra coisa que eu acho legal nessa peça também, aqui eu já coloco um pouquinho da minha opinião, é como cada personagem tem um motivo para cometer assassinato. Então são motivos diferentes. Não é só uma pessoa que morre, né? A gente tem Otelo, a gente tem Desdémona e também tem outras pessoas que acabam morrendo nessa tragédia que eu não falei pra vocês. E o que eu achei interessante é realmente ver como cada personagem tem um motivo diferente. Então existe aquele assassinato que é feito por legítima defesa, existe aquele assassinato que é feito por um senso de justiça que leva, né, na verdade, o ciúme até um extremo. Então existem motivações diferentes pro mesmo ato. Eu fico até me perguntando se essa peça ela não seria até interessante para pessoas que estudam direito, né? Eu não sei se as pessoas que estudam direito acabam estudando Shakespeare, porque mesmo que seja uma ficção, né, uma história, faz com que a gente reflita sobre a moral, né, o porquê, a motivação das ações e da decisão de cometer um crime de cada sujeito. E por fim, assim, eu recomendo essa leitura porque eu achei ela, de certa forma, assim, viciante. Ela tem aquele clima de... Desculpa falar, mas aquele clima de fofoca, sabe? Parece que você, espectador, tá sabendo do que tá acontecendo. Mas os personagens não sabem, então você fica numa posição ali meio que privilegiada, né? Como leitor ou espectador também, assistindo, quem sabe. Mas você fica sabendo o que está acontecendo em cena. Isso dá uma sede de você saber como que aquilo vai acabar. Uma outra dica que eu vou dar aqui agora rapidinho é sobre a tradução. Se você já tentou ler Shakespeare e não conseguiu ler por algum motivo, achou a linguagem muito rebuscada, sei lá, eu recomendo que você busque uma outra tradução. Você não tá conseguindo? Troca de tradução e vê o que acontece. Eu recomendo essa tradução aqui que eu li, que é a da Bárbara Eleodora. Às vezes você consegue encontrar essas traduções até mesmo em biblioteca, é óbvio, você não precisa comprar o livro, não precisa comprar esse mesmo box de peças de Shakespeare, mas existem outras traduções, então tá difícil? Troca a tradução e vê o que acontece. Eu gostaria de trazer até um exemplo para vocês de quando Otelo fala sobre o seu amor por Desdémona, só para dar aí para você ver como que ele usa as palavras. Vamos lá, Shakespeare, eu vou te citar. Seu pai me amava e ao convidar-me sempre indagava sobre a minha vida, ano por ano, os cercos e batalhas por que passei. Eu revi tudo desde a minha infância até o momento em que me fez falar. Falei então de acasos desgraçados, de atos terríveis em dilúvio e campo,
Como escapei da morte por um triz, como fui prisioneiro do inimigo, vendido como escravo e redimido. E junto a isso, o quanto viajei. Falei de vastos antros, de desertos, de rochas cujos topos vão aos céus. Foi minha sina, pois tais são os fatos. Também dos canibais que se entrecomem, e de antropófagos cujas cabeças lhes crescem entre os ombros, a escutar-me. Desdêmona tendia seriamente. Os trabalhos da casa a afastavam. Mas tão logo depressa os atendesse, ela voltava e com o ouvido sôfrego devorava o narrado. E eu, ao notá-lo, achei uma hora livre e consegui ouvir dela um pedido emocionado, para que eu contasse todo o meu caminho, do qual só lhe coubera ouvir pedaços, sem atenção. Com isso, eu concordei e muitas vezes arranquei-lhe lágrimas. Ao relatar passagem mais terrível, vivida quando jovem, terminando, ela pagou-me as penas com suspiros. Jurou-me que era estranho, muito estranho, que era de dar pena, imensa pena. Não o quisera ouvir, mas desejava que dela o céu fizesse um homem tal. Agradeceu-me e pediu-me que, no caso de eu ter algum amigo que a amasse, eu devia ensinar-lhe a minha história para cortejá-la. E eu então falei. Ela me amou porque passei perigos, e eu a amei porque sentiu piedade. Foi essa toda a mágica que eu usei. Lá vem a dama, que ela o testemunhe. Então espero que você tenha gostado aí desse conteúdo, esse resumo da peça Otelo, o Mouro de Veneza, que data, eu não havia falado a data para vocês, mas que data de 1603, 1604. Se você gostou, encaminhe até esse vídeo para alguém, não precisa ser uma pessoa de teatro, muito pelo contrário, eu acredito muito que o teatro, né, inclusive a leitura de peças, sobretudo das peças de Shakespeare, não se limita somente às pessoas que são do meio teatral, enfim. Eu acredito que todos nós podemos tirar algum bem, alguma coisa boa desses escritos, né? Porque a gente está refletindo aqui sobre crime, sobre assassinato, sobre paixões, sobre muitas questões humanas que Shakespeare faz com genialidade. E não se esqueça da nossa novidade do ET, que é o nosso Substack. Se você gostou desse conteúdo, quer se aprofundar um pouquinho mais, já se inscreve ali no Substack para você ter acesso a esse post, beleza? Muito obrigada por ter assistido esse vídeo, um grande abraço e a gente se vê na próxima!